Então, pelo menos, ele se infectando, ele teria alguém que fosse cuidar dele. Os amigos dele iriam cuidar dele. Gente, que coisa terrível. Mas aí você pode ver, pode ter uma conotação meio que patológica. Isso é um comportamento que o sexo é usado como mortalha. Né? Exatamente. Mas aí você entrou em contato aqui no Brasil? Entrei, tem vários grupos na internet e essa pessoa que me contatou, ela chegou e falou, olha, Cristina, está acontecendo isso, eu não estou suportando mais isso, porque mesmo dentro das organizações não governamentais que são direcionadas a BSTAs e de ONGs gays, isso sem querer fazer críticas, mas há uma discriminação em pessoas, em relação a essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, que vai contra tudo o que foi pregado. Claro, mas a gente estava falando, eu estava te perguntando das festas. As festas são o seguinte, as festas elas podem ser durante os finais de semana em vários lugares, porque eles já combinam antes, você tem que preencher um perfil, dar o contato telefônico, inclusive você pode entrar em contato com outras pessoas para aumentar, e elas se dão assim, elas são chamadas long sessions. Podem se dar durante 24 horas, 48 horas ou até mais, dependendo do desejo e da resistência física de cada um. Onde aí entraria, obviamente, o uso de substâncias psicoativas como cocaína, outras drogas e também Viagra, Cialis, Levitra, que são as drogas que poderiam manter a performance, né, para aguentar. Então, isso é uma coisa que traz, segundo o relato, as investigações, segundo o relato desse rapaz, pelo que eu tenho visto, é uma coisa que é meio compulsiva. As pessoas ali não se perguntam sobre o status sorológico, não perguntam se elas são soropositivas ou não. Quer dizer, ali se corre o risco, então, é aquela coisa da tal da roleta russa que se diz, né? Que começa a nomear. É um apontando para a cabeça do outro. Mas tem uma coisa, Maria Cristina, antes do surgimento da AIDS, né? Pelas pesquisas, o que eu li, enfim, informações de leitura, porque na época a internet não tinha essa facilidade, havia relatos médicos de uma compulsão para o sexo por parte dos homossexuais de ter prazer no sentido da quantidade, de transar assim 12, 17, até mais de 20 vezes por dia. Quer dizer, de ser possuído mais de 20 vezes por dia. Claro que não são 20 orgasmos por dia, mas havia isso que você falou, da obsessão, essa conotação obsessiva, antes da AIDS, né? Depois, evidentemente, que isso aí caiu muito, claro. Lógico. Mas, pelo que você está me dizendo, com esse negócio de não usar a camisinha, de transar sem camisinha, isso está voltando, essa obsessão? Eu acredito. Acho que essa obsessão sempre houve, né, Jô? Só que com o advento da AIDS nos anos 80, quer dizer, foi uma coisa que você via aquelas pessoas que morriam, aquele maciamento e tudo mais. Então, teve que ter uma parada. O medo venceu. Quer dizer, não tinha esperança. Atualmente, o que está acontecendo, quer dizer, é uma coisa até engraçada, ter uma comparação com a esperança está vencendo o medo hoje, porque os coquetéis estão funcionando muito bem. Essa parte da compulsão dos homossexuais, eu diria, Jô, que seria uma questão da própria masculinidade. Porque o homem, não importa a orientação sexual dele, ele é criado, por exemplo, ele separa o sexo do amor. A mulher não. A mulher, ela condiciona, mais ou menos, o amor para ela tem uma questão de continuidade. Mas é uma coisa o homem não. Criada, não é? É criada. Eu acredito que seja uma cultural, né? Uma coisa cultural. Outro fenômeno, fugindo do fenômeno aqui do barebacks, tem uma coisa também que me parece que está virando moda também e que já tem... É impressionante como todas essas coisas têm um lado organizado muito grande, sabe? Quer dizer... Por mais que seja uma coisa absolutamente doente, patológica, louca, destrutiva, mas tem organização. Quer dizer, você está em depressão, mas ele sabe se organizar até para fundar o Clube dos Deprimidos, digamos assim, né? Então parece que tem também toda uma turma que quer antropofágica, que quer ser comida pelos outros, que quer que o seu pênis seja comido. E tem um jeito que foi para Londres, inclusive, para um outro cozinhar, cortar, né? Cortar e cozinhar o pênis dele, e os dois comeram o pênis. E o outro sabendo que ia morrer.
Quer dizer, Jô, eu acho que isso daí é uma coisa que seria uma autonegação, seria um comportamento que estaria cobrindo uma autodestrutividade, né? Quer dizer, Pois é, porque a pessoa vai se entrega, ela sabe que vai ser comida, teve um shape lá também que comeu, não sei, 2 ou 3 pessoas, mas inteiras, comeu todo e com a conivência do comido. Mas aí é que tá, então aí você pode ver que existe uma linha que separa uma coisa que é patológica, que isso daí é uma coisa absurda, né? Você vê que só pode ter um componente patológico, apesar de ser consensual. Quer dizer, mas isso organizado, aí pode, você entra na internet e procura. E 2 pessoas que de repente estavam querendo se suicidar, não sabiam como, ou então morrer, encontraram uma forma, vamos dizer, prazerosa de fazer isso. Que a morte nem sempre tem que ser aquela coisa de dar um tiro na cabeça. Não. O sexo é uma coisa que é prazeroso. Então, para uma pessoa, vamos dizer, que seja um soro positivo, que acredita que transando com uma outra pessoa, um outro sujeito soro positivo, ele não vai ter consequências, então o que eu tenho a perder? Para ele, na cabeça dele, não tem nada. Não, claro. Para você saber, esse grupo antropofágico, você tinha conhecimento disso? Eu ouvi falar, mas eu não tenho conhecimentos profundos disso, mas eu ouvi falar desse caso da pessoa do pênis que quis comer na Alemanha. Aliás, a gente vê casos assim. A Alemanha, que comeu, assim, cozinhou e os 2 comeram. E o outro se esvaindo em sangue, né? Porque não tem... Mas isso é um crime, mesmo da venda, é o mesmo caso do Berbeck, Jô. Se você é uma pessoa que é soro positivo, que acho que tem as implicações legais também sobre isso. Apesar de você estar num ato consentido, por exemplo, não, mas ele tá, o discurso que se fala, muito assim, mas a obesidade mata mais, o álcool mata mais. Sempre tem que pintar negócio de gordo aqui, a obesidade. Não é verdade. E aí? Mas ele sempre, alguém puxa sempre por esse lado. E só que aí você não está infectando ninguém, ou eu estou infectando alguém por ser magra ou ser gorda. Quer dizer, isso não pode nem comparar com isso. Não, se pegasse, eu ficava segurando você para ver se contagiava para emagrecer um pouquinho. E você engordar um pouquinho, né? Então, os extremos opostos aqui. Mas a pessoa acha que pelo fato de ser consentido, deixa de ter o problema legal, mas não deixa, né? Não deixa. E outra, isso é uma coisa que pode, você está causando, a legislação em relação a esse tipo de comportamento ainda não está muito bem definida. Pode ser considerado um crime de lesão corporal gravíssimo como um crime de tentativa de suicídio ou contra a saúde pública. Também. Né? Porque você está transmitindo uma epidemia. Claro. Por exemplo, vamos dizer, se eu sou soro positivo, eu transo com você. Aí, de repente, você vai e transa com uma pessoa, com o João, que o João e a Maria têm outros parceiros. Aí eu vou por um lado e transo com mais... Quer dizer, é um crescimento exponencial. Evidente. Então, isso já é uma coisa que já foi ventilada já em 2002, mas está havendo um certo complô do silêncio. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa preocupante, claro que pode ser uma epidemia silenciosa, que possa estar aí, não incubada, já está acontecendo, mas que as pessoas, ou por motivos políticos, ou não sei dizer quais, não querem tomar conhecimento. O que tem nessa caixinha? Na caixinha, isso já vou dar para você. Eu conversei aqui com a Maria Cristina Martins, que está pesquisando esse terrível novo comportamento sexual de alto risco, que é o bareback. Obrigado. Eu é que agradeço. Daqui a pouco a gente volta.